Hoje nós vamos contar a história de um homem chamado John Wesley. Foi ele que começou o movimento metodista. Mas John Wesley nem sempre foi uma pessoa tão querida e importante quanto ele é nos dias de hoje. Em 1735, há muito tempo atrás, com 32 anos de idade, ele resolveu participar de uma missão, indo evangelizar nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? A viagem foi um fracasso. E para ajudar, no meio do caminho, uma tempestade enorme começou a balançar o navio. John ficou com muito medo de morrer, mas dentro do navio ele ouviu algumas pessoas que cantavam com muita fé e que estavam muito calmos. Isso deixou John intrigado. E sabe o que é impressionante? Nem as crianças, nem os adultos daquele grupo de cristãos estavam com medo. John ficou boquiaberto, e essa experiência foi muito importante para a vida dele. Depois disso, ele começou a olhar para dentro do seu coração e a se perguntar sobre a sua vida. O que tinha de errado com ele? Ele tinha sido criado em uma família cristã muito legal. O pai dele, o Sr. Samuel, era pastor. A sua mãe, a Dona Susana, sempre ensinava sobre Jesus para ele. A Dona Susana era tão exigente que ensinou John a ler em 3 línguas a Bíblia: grego, hebraico e latim. E fora isso, na casa dele, todo mundo tinha que decorar muitos versículos sobre Jesus. E tinha mais. John sabia exatamente o que era um milagre. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele ficou preso em um incêndio. Já pensou que coisa terrível? A casa onde ele morava foi completamente destruída pelo fogo. E para piorar as coisas, ele estava no 2º andar da casa e não tinha como sair de lá. Mas o milagre aconteceu. 2 homens mandados por Deus subiram um nas costas do outro e corajosamente alcançaram John em sua janela. A mãe de John entendeu que isso era um sinal de Deus. Um sinal que seu filho era uma pessoa especial e que Deus tinha um plano para ele. Como ele era um menino estudioso, ele foi estudar na faculdade de Oxford. E depois que ele se formou, já um pouco mais velho, voltou para a faculdade para ajudar no ensino dos outros alunos. E nessa faculdade, ele foi convidado a ser o diretor do grupo que era chamado Clube Santo. Esse grupo era chamado assim porque era formado por cristãos dedicados a Deus. Pessoas que prometeram estudar a Bíblia, orar e viver uma vida correta. Uma vida da forma que agrada a Deus. Eles participavam sempre da Santa Ceia, visitavam as pessoas que estavam presas e por fazerem tudo certinho, eles foram apelidados de metodistas. E sabe onde eles eram metódicos? Eles jejuavam, oravam, liam a Bíblia e ajudavam as pessoas. Mas eles não faziam isso de vez em quando. Eles faziam isto sempre. E por isso, o apelido que eles tinham de metodistas. Mas, apesar de ser um cara muito legal, John Wesley ainda não estava feliz com o seu relacionamento com Deus. Ele queria uma fé mais poderosa. Ele queria sentir que realmente estava seguro com Deus. Mas a verdade é que ele ainda não tinha encontrado a Deus de uma maneira que seu coração ficasse satisfeito. Mas, no dia 24 de maio de 1738, aconteceu uma coisa muito diferente. Ele não estava muito afim de ir para um culto, mas ele participou daquele culto. E lá, as pessoas estavam lendo a explicação da Bíblia, e ele ouviu sobre o poder de Deus para salvar e transformar a vida de uma pessoa. Naquela hora, John foi tocado por Deus. Ele contou no seu diário que sentiu seu coração aquecer de uma forma que ele nunca tinha sentido. E naquele momento, ele percebeu que Deus estava com ele e que ele podia confiar plenamente em Jesus, porque Jesus tinha salvado ele da morte e do pecado. Ele entendeu que ele estava seguro nas mãos de Jesus. Legal, né? Sabe o que aconteceu depois? John Wesley tinha um amigo chamado George, e George fazia parte do Clube Santo. Ele era uma pessoa bem legal. Ele pregava a palavra de Deus para trabalhadores pobres, em especial para mineiros que trabalhavam com carvão e que estavam se convertendo a Jesus. Então, esse amigo pediu a ajuda de Wesley, porque ele tinha muito trabalho a fazer. Mas John Wesley não tinha certeza se era uma boa fazer isso ou não. Ele não estava muito certo se era apropriado pregar ao ar livre. Ele preferia pregar dentro da igreja. Mas, para ajudar o seu amigo, ele resolveu tentar. Tentou e gostou tanto que se tornou líder desse movimento. Empolgado com tudo que estava acontecendo, John Wesley começou a fazer grupos de 11 pessoas que se reuniam toda semana para estudar a Bíblia. Depois, eles abençoaram crianças pobres nas escolas, nos orfanatos, nas clínicas e em todos os lugares onde era possível fazer o bem.
É óbvio que algumas pessoas não gostaram e começaram a ameaçar John Wesley e às vezes até ameaçavam tirar a vida dele. Mas agora, ele não era mais o John Wesley de antes, aquele John Wesley que nós conhecemos no navio. Ele tinha coragem e dizia: "O mundo é a minha igreja. Eu vou pregar no mundo todo." Ele realmente acreditava nisso. Ele viajou a cavalo para falar de Jesus e viajou muito. Para você ter uma ideia, ele viajava 6.500 quilômetros por ano a cavalo para falar do Senhor Jesus. Se tinha gente para ouvir, John Wesley estava pronto para falar. Certa vez, não queriam deixar ele pregar na cidade. Então, ele pregou de cima do túmulo do pai dele, que era propriedade da família. Que vontade de pregar, não é? Dizem que ele pregou 40.000 sermões durante toda a sua vida e que morreu bem velhinho, com 87 anos de idade. Você percebe como uma experiência com Deus faz toda a diferença na nossa vida? Deus quer aquecer o seu coração. Ele quer limpar a sua vida e quer usar você para falar do amor dele para as outras pessoas. Você aceita o desafio? Gostaria de experimentar Deus aquecendo o seu coração e limpando você? Se sim, ore comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero ter o meu coração aquecido pelo Senhor. Quero ser limpo e transformado por Ti. Transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado por assistir o vídeo. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, que eles possam também ter essa experiência que você teve e que Jesus aqueça o coração deles.